rubro-negro, tudo bem com vocês? Na noite desta quarta-feira, o Mengão foi a moça bonita em Bangu, aqui na Zona Oeste, e perdeu para a equipe da casa. 2-1, o Mengão não perdia para o Alvirrubro da Zona Oeste há 23 anos. Antes de falar sobre essa pelada brabíssima, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Clube Rubro Negro. Tem 3 opções para você escolher: R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Por exemplo, você tem um grupo de WhatsApp onde você fica sabendo em primeiríssima mão as notícias do mais querido do Brasil e, claro, troca ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra. Leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho que mostra há quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos que só quem é membro consegue ver, vídeos que chegam primeiro para quem é membro e sorteios exclusivos. Não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa partida que seria a abertura oficial do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo já fez o jogo da 5ª rodada com a Portuguesa, adiantado por conta da Supercopa do Brasil. Então esse foi o jogo da primeira rodada, mais o segundo em que o Mengão entrou em campo. Mais uma vez como sub-20 e dessa vez com a escalação rigorosamente igual à da primeira partida. Léo Nanete no gol, Daniel Salles na lateral direita, Iago e João Vitor formaram a zaga com Johnny na lateral esquerda, Lucas Vieira e Pablo Lúcio, os volantes, com Guilherme Gomes na armação de jogadas. Lá na frente, Joshua, Daniel Teles e Wallace Ian. Bom, como eu disse, jogo em moça bonita, que sofreu algumas reformas, algumas revitalizações. Há muito tempo não tinha jogo à noite em Moça Bonita, exatamente porque o estádio não estava com os refletores em dia. Mas a reforma escondeu, digamos assim, alguns esqueletos no armário. Uma das armas do Bangu para essa partida foi gramado alto e, combinado com a chuva que caiu forte ali nos 20, 25 primeiros minutos de jogo, transformou a partida numa verdadeira pelada. Não é desculpa, o Flamengo deveria ter ganho essa partida, mesmo jogando com o sub-20, mesmo com condições de gramado adversas, deveria ter ganho essa partida, principalmente porque não conseguiu vencer a Portuguesa no jogo de abertura do campeonato. Mas eu preciso resgatar o seguinte: o fato do Flamengo ter somado 1 ponto em 2 jogos já pressiona essa mesma equipe sub-20 que vai fazer o terceiro jogo no sábado. Já eu falo mais sobre o nosso próximo adversário, mas já virou um jogo decisivo. Por sorte, a mecânica do Carioca mudou nesse ano, são 12 equipes divididas em grupos de 6, você enfrenta as equipes do grupo oposto, então você faz 6 jogos. Mas 6 jogos é muito pouco tempo para você se recuperar quando você tem um início ruim, como foi o início ruim do Flamengo no ano passado e também nesse ano. Já está aceso o sinal de alerta, precisa ficar entre os 4 primeiros de um grupo de 6. Não é uma tarefa difícil, mas o sub-20 do Flamengo está se esforçando para tornar essa tarefa difícil. Precisa somar pontos a partir da próxima rodada e não tem negociação. Bom, falei sobre o gramado alto, prejudicou um pouquinho o começo da partida. E a bem da verdade é que a gente só teve emoção mesmo nos 20 primeiros minutos de jogo. Logo aos 3 minutos, o Bangu já estava vencendo a partida. Uma jogada pela esquerda, de ataque da equipe alvirrubra, direita da defesa do Flamengo. O meu queridíssimo Lucas Vieira perdeu a bola ainda no campo de ataque, ali na linha que divide os 2 campos, e desistiu da jogada. No que ele desistiu da jogada, o Bangu armou um contra-ataque muito rápido e o haitiano Garrincha lançou o PK lá na frente e ele meteu a bola no fundo da rede na saída do goleiro Léo Nanete, que não teve a menor chance de fazer a defesa. Isso mesmo, 3 minutos de jogo e um menino também, cria das categorias de base do Bangu, o Garrincha, haitiano, Garrincha com SH, atacante, lançou o PK que já abriu o placar para a equipe da casa. Desatenção da zaga rubro-negra. E tudo viria a piorar aos 12 do primeiro tempo, quando de novo, pelo lado esquerdo do seu campo de ataque, direita da defesa do Mengão, o time do Bangu conseguiu aumentar o placar e dessa vez com o próprio Garrincha batendo um golaço
encobriu o Léo Nanete e 2-0, a receita da tragédia já estava feita. 2-0 com 12 minutos. Mas o Mengãozinho conseguiu reagir ainda no primeiro tempo, né? Logo aos 18 minutos da etapa inicial, o Guilherme Gomes aproveitou um contra-ataque pela direita do ataque do Mengão, saiu na cara do goleiro e meteu de cobertura. Parecia que a reação estava vindo, mas as emoções do jogo pararam por ali, na marca dos 18, com 2-1. O ritmo da partida diminuiu bastante. Eu estava assistindo na Globo, né, e o Richarlison, que foi jogador de futebol, estava comentando, olha, essa mistura de chuva, gramado muito alto, pré-temporada, vai acabar a conta chegando alguma hora. E foi dito e feito, né? A experiência de quem já jogou bola é muito importante nisso, né? Ele trouxe o panorama que acabou se cumprindo no segundo tempo. O Bangu ainda mais, né? Porque não fez jogo ainda na temporada. O Bangu, jogo oficial só em agosto, na segunda divisão do Campeonato Carioca. Lembrando que essa equipe foi rebaixada no ano passado, 4 pontos em 11 partidas, ou seja, não ganharam de ninguém, tomaram uma goleada do Flamengo no Campeonato Carioca do ano passado, só que assim, tem aquela particularidade da FERJ, né? Por motivos políticos, a segunda divisão sempre é disputada depois da primeira, e você pode ser rebaixado e subir de volta para a primeira divisão. No mesmo ano foi exatamente o que aconteceu com o Bangu. A última partida oficial deles foi em agosto e vinham desde dezembro se preparando para o Campeonato Carioca, fizeram algumas contratações, mas é claro, a preparação acaba indo por água abaixo, literalmente, com a condição adversa do gramado que as duas equipes enfrentaram, sentiram muitas câimbras ao longo do segundo tempo, tiveram que fazer várias substituições cedo, e o Flamengo, que tem uma expertise um pouco melhor e também já tinha atuado no final de semana passado, conseguiu segurar um pouquinho melhor a onda, mas realmente o começo de temporada está sendo cruel com esses meninos. O jogo estreou muito depois da parada técnica do primeiro tempo. O Bruno Pivetti fez alterações já no intervalo, tirou o Lucas Vieira, que deu de presente o primeiro gol do Bangu, para a entrada do Alan Santos, ainda no intervalo. Depois, aos 23 do segundo tempo, ele tira o Douglas Telles para a entrada do Rian Roberto, que é tratado como uma joia da base rubro-negra. Ele estava machucado na primeira partida e já entrou aí para jogar metade do segundo tempo. Não comprometeu, foi bem na medida do possível. É de fato um menino que tem que ser muito bem lapidado. O Douglas Telles também já é algo que me agrada, já um jogador que me agrada muito. Gostaria de vê-lo se desenvolvendo melhor no sub-20 e tendo algumas participações no profissional. Também tivemos alteração aos 44 do segundo tempo, as saídas do Daniel Salles e do Joshua, duas mexidas ali no lado direito, para as entradas do Wanderson e do Camargo. Também teve a mexida no meio do segundo tempo, o Johnny, que saiu para a entrada do Gustavo. O Johnny, lateral esquerdo, parece que ele deslocou o ombro e entrou nesse lugar o Gustavo, que é lateral direito, e mais foi improvisado ali na posição oposta para poder segurar a partida. O que me deixou mais irritado nesse jogo contra o Bangu não foi nem a derrota. Eu sempre digo aqui, perder é do jogo. O problema foi a apatia com que esses meninos do Sub-17 e do Sub-20, com toda a carreira pela frente, com ali a vitrine fundamental para que eles se mostrem para o Felipe Luiz e ganhem oportunidades no profissional, pareciam satisfeitos com o resultado. O Bangu, obviamente, tinha que estar muito satisfeito, depois que eles tiveram que mexer várias vezes por conta de lesão. Ainda no meio do segundo tempo, o Bangu se fechou todo na etapa final. Só que o Flamengo ficou ali, num jeito passivo, não ia para o ataque com o ímpeto que precisava. A jogada foi basicamente a mesma do primeiro jogo. Desespero, joga a bola na área para ver se o Iago consegue mais um gol salvador. E dessa vez o raio não caiu no mesmo lugar, né? O Iago tentou muito, mas não conseguiu marcar o gol que salvaria mais uma vez o Flamengo da derrota. 2-1, volto a dizer, é um resultado que acende sim um sinal de alerta. 1 ponto em 2 jogos, tendo um jogo a mais que a maioria das equipes, vai complicar se a gente não somar pontos a partir da próxima rodada, que será contra o Volta Redonda. Jogo no sábado, de novo lá no Raulino Oliveira, em Volta Redonda, às 9h30 da noite, horário de Brasília.
Esse jogo vai ter transmissão do Sport TV e também do canal Premier. A derrota contra o Bangu foi o último jogo do Wallace com o manto sagrado. Nossa camisa 64 foi vendido de surpresa e vai jogar no Bragantino. É, isso mesmo que você ouviu. O Bragantino, que tem essa tradição de comprar jogadores muito jovens, né? Já fizeram algumas comprinhas na base rubro-negra. E aí, é claro, é uma SAF, é um clube de entreposto. Então, se o Wallace for bem no Bragantino, pode ir lá para o Salzburg, pode ir para o outro Red Bull, o Leipzig da Alemanha, pode acabar indo para o futebol europeu por caminhos mais fáceis, digamos assim. Bom, é uma negociação que eu não gostaria de ter presenciado nessa etapa, ainda mais para um rival nacional, né, o Bragantino. Acho que ele tinha potencial sim de ir para a Europa na próxima janela, mas o valor oferecido é bem interessante. 10 milhões de euros por 70% do Wallace, ou seja, o Flamengo conserva 30% para uma eventual futura venda. Quem sabe ele arrebente no Bragantino, que não seja contra a gente, e aí vá para a Europa custando um dinheirão para que esses 30% que o Flamengo reteve acabem valendo uma nota preta lá na frente. Boa sorte para o nosso garoto do Ninho e que tenha caminhos livres em outras equipes. Mas precisa botar a cabeça no lugar. O Wallace teve suas chances no profissional, mas muita marra e pouco futebol, especialmente no segundo semestre do ano passado. Bom, meus amigos, é isso. Sábado tem mais Mengão no Campeonato Carioca e domingo tem Ligado ao Lance aqui no Covil Rubro Negro. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.